Fala pessoal, tudo bem? Olha, vamos continuar o nosso curso aqui de lógica de programação e nessa aula nós iremos estudar mais um comando de repetição. Que comando é esse? O nome desse comando é o comando for. E qual é a principal diferença aí desse novo comando para os demais comandos de repetição que nós já estudamos? Nós estudamos o while e o do while. Como é que funciona o while? Basicamente, a gente tem uma condição e até que essa condição seja satisfeita, o programa irá fazer loops dentro da minha estrutura while. Já o comando de repetição for, ele é um pouco diferente. Ele tem um ponto inicial e um ponto final. E tem uma taxa de variação. Então, dentro desses três parâmetros, nós conseguimos determinar quantas repetições serão realizadas. Então, o for é uma estrutura de repetição mais controlada, onde nós determinamos precisamente o número de repetições que serão realizadas. Então, vamos ver aí como é que funciona essa estrutura de repetição. Comando for. O comando for é usado para repetir um comando ou um bloco de comandos uma quantidade definida de vezes. Então, veja que no for a gente tem como estabelecer quantas vezes será repetido determinado comando. O for é um comando de repetição. O conjunto de comandos repetidos de repetição é conhecido como loop ou laço. Loop ou laço é uma estruturação que ela se repete. Então, por isso que é chamado comando de repetição. E aí vamos ver como é que se dá a forma geral para o nosso for. Como é que é dado? Olha, nós teremos o comando for, que nós iremos utilizar, abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves, da mesma forma dos demais comandos. Só que agora no for nós teremos inicialização, onde é que eu vou iniciar essas repetições, condição, aí a gente pode ter a condição de parada, né? Em que ponto ele vai parar? Ele inicia aqui, e aí eu tenho a condição que ele irá parar, a condição que o loop parará de repetir. E aí eu vou ter a minha variação, que é do início até o fim, eu vou variar de quanto em quanto para chegar nessa condição de parada. Então, a gente vai ter aí, ó, abre parêntese, inicialização, ponto e vírgula, condição, que seria a parada, ponto e vírgula, variação. Entre a inicialização e a parada, eu vou variar de quanto em quanto. Fecha parêntese, abre chave, fecha chave, e aqui é o comando que eu irei repetir. Pode ser um print, pode ser qualquer tipo de estruturação de comando aqui que eu vou estar repetindo dentro do meu for. Então, basicamente, esse é o bloco de comando, essa é a forma geral do comando for. Vejamos aqui um exemplo para ilustrar como é que se dá essa estrutura do comando for. Eu tenho um programinha básico, onde aqui eu tenho aquele comando setLocally, que ele serve para definir a minha biblioteca em português. Logo em seguida eu defino uma variável aqui, ó, chamada de i. É uma variável int, que é inteira, né? Veja que não foi estabelecido nenhum valor para i. E inicialmente o valor de i não foi declarado. Quanto é que i vale? Aí agora eu entro no meu laço for. Vamos lá. Como a gente falou, o primeiro ponto e vírgula aqui, esse, né? Ele é a inicialização. Então, o meu i, ele não assumia valor nenhum. Só que agora ele assume zero. Então, ele passou a valer zero. No primeiro loop do meu for, ele estará valendo zero. E eu quero que essa repetição, ela pare quando? Nesse ponto aqui, ó, que a gente viu que é a condição, né? A condição de parada. Ou seja, ele irá parar
quando ele irá se repetir, e essa é a condição de repetição, enquanto i for menor ou igual a 10. Então, veja, se inicialmente vale 0, ele irá continuar. Continuar até quando? Até no máximo i igual a 10. Ó. Então, a condição de parada será basicamente 10. E ele irá variar como? Ele irá variar de acordo com esse incremento aqui, ó, variação. Então, vamos lá. Ó. O i inicia em 0 e vai variar com um incremento. Como é um incremento? De 1 em 1, né? Então, o i vale 0, depois o i vai valer 1, no próximo loop 2, no próximo 3, no próximo 4, até... Então, ó, a condição está sendo satisfeita, porque para i igual a 0, o i não continua sendo menor ou igual que 0, 0 não é menor ou igual que 10, perdão, que 10. Então essa condição será satisfeita no 0, no 1, no 2, no 3, no 4, até o 10. Ó. Quando chegar no 10, o 10 não é menor ou igual que 10? O 10 é igual a 10. Então, essa condição é verdadeira. Quando é que ela será falsa? Quando ocorrer mais uma variação, ó, quando somar mais um e o i passar a valer 11. Então, quando o i passar a valer 11... ele não será mais menor ou igual que 10. Então, essa condição ela não será satisfeita, isso será falso e o programa terminará. E o que é que estará acontecendo entre 0 e 10, entre esses pontos? Estará acontecendo esse comando aqui, ó, de dentro, que é o printf, né? Printf, basicamente, eu coloquei aqui, ó, i é igual porcentagem d, que é exatamente nesse ponto que o valor da variável i ficará, vírgula, o nome da variável que eu irei colocar aqui nesse local. Qual é o nome dela? É o valor inteiro i. Então, vamos lá. No primeiro loop estará escrito i é igual a 0. Por quê? Porque o i está valendo 0. Aí ele retorna para o for. Sofrerá uma variação, que é o incremento, e passará a valer quanto? 1. Agora, ele irá imprimir o valor de i. Ó. I é igual, só que i agora vale 1. Então, nós teremos i igual a 1. E ele irá fazer uma nova iteração, ó, vai variar mais 1. E irá imprimir i igual a 2, porque i agora passou a valer 2. E assim por diante, nós teremos a seguinte saída, ó, i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2, até a condição, ó, que i igual é menor ou igual que 10. Então, quando i for igual a 10, ainda assim a condição é verdade. Quando i passa a ser 11, a condição é falsa, e daí a gente finaliza o programa. Vamos fazer um outro exemplo aqui para a gente ilustrar melhor essa aplicação do meu comando for. Olha, eu vou fazer aqui um programinha que consistirá no seguinte. Eu quero que vocês... que o programa ele execute a seguinte tarefa. O programa irá pedir para o usuário informar um número, digamos 10. E daí eu quero que o programa informe todos os números de 0 até o número que o usuário informou. Se for 10, de 0 até 10. Então, ele deverá escrever a seguinte frase. Os números de 0 até o número que o usuário disse, digamos 7, 8, 9, são os seguintes. Aí irá aparecer 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o número que o usuário informou. Então, basicamente, o programa que nós iremos fazer funcionará dessa maneira. Então, vamos lá. Inicialmente, eu irei declarar as minhas variáveis. Eu irei declarar uma variável inteira, i. Quem é essa variável inteira i? É aquela que sofrerá modificações dentro do meu for. Eu terei sempre que eu utilizar for, na maioria das vezes, é interessante, e os livros utilizam
o nome i para essa variável. Eles denominam ela como i. Essa variável que sofre interações lá no meu comando for. Só que eu vou precisar de outra variável também. Qual é? Será o número que o usuário irá informar para que eu digite todos os números entre 0 até o que o usuário informou. Então, vamos lá. Vamos colocar uma variável inteira chamada de número. E daí, eu irei solicitar ao usuário, né? Informe um número. Então, vamos lá. Printf. Informe um número inteiro. E daí o usuário irá me informar um número inteiro. Para o computador receber essa informação, nós teremos um scanf. Daí eu terei o identificador do número inteiro, porcentagem D ou porcentagem I, vírgula, a variável, o nome, Ezinho comercial, o nome, número. Okay? Agora, eu vou apresentar apenas uma frase dizendo os números de 0 até esse valor que o usuário me informou são. Então, eu vou colocar um printf, porque eu quero essa frase antes de elencar os números. Então, printf, os números de 0 até, vamos lá, até, né, o número que ele informou. A gente sabe que quando a gente vai colocar aqui dentro do printf uma variável, nós não colocamos o nome da variável, porque senão vai sair o nome número, né? Nós colocamos o identificador dela, qual é? Porcentagem D. Então, aqui ficará a minha variável número, não é isso? Os números de 0 a porcentagem D são 2 pontos. E aqui, vírgula, agora sim eu coloco o nome de minha variável, número. Então, essa variável, ela irá aparecer aqui, né? No texto, quando aparecer. Agora sim nós iremos fazer o comando for. Então, vamos lá. O comando for, nós iremos ter aqui, ó, abre parênteses, e aqui abre chave, né? Então, vamos lá. Nesse parêntese, eu irei colocar o início, né? Primeiro, a inicialização. Eu quero escrever, né, de 0 até o número que o usuário me informou. Então, inicialmente, eu vou colocar i igual a 0, ponto e vírgula. A condição, né? Ele vai parar em que número? Ele vai parar nessa variável que o usuário me informou, chamada de número. Então, ele vai parar exatamente aqui. Então, eu vou colocar, partindo de i até i menor ou igual, até a variável número, ponto e vírgula, e daí agora eu vou colocar, olha, o modo que irá variar. Esse número, ele está indo de 0, se o usuário, digamos que o usuário informa 10, ele está indo de 0 a 10, de 1 em 1, de 2 em 2, ele quer imprimir, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, então aí ele está variando de 1 em 1. Se ele fizesse 0, 2, 4, 6, 8, aí ele estaria variando de 2 em 2. Então, como é de 1 em 1, eu posso colocar simplesmente i mais. E a cada interação ele sofre um incremento, certo? E agora aqui dentro eu vou colocar o que é que eu quero imprimir. Eu vou querer imprimir apenas quem? Apenas os valores de i, né? Porque i vai iniciar em 0 e vai parar nesse valor aqui que o usuário disse, número. Então, eu vou botar printf, colocar aqui, né, entre aspas, porcentagem D ou porcentagem I, né, porcentagem D, vírgula,
o nome da variável que eu quero imprimir é quem? Quem é que está variando? É i, essa variável i, que está variando. Ponto e vírgula. E basicamente a gente está com o programa pronto. Então vamos ver aí, pessoal, o funcionamento dele, ó. Eu vou executar, lembrando que eu coloquei aqui, ó, a barra invertida N em todas as linhas para sempre aparecer um abaixo do outro. Então, ó, executar. Informe, olha, informe um número inteiro. Vou iniciar informando 10, certo? Então, olha, vamos ver o que é que acontece. Os números de 0 a 10 são... Aí ele elenca todos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos tentar outro valor aqui, ó. Digamos, informe um número inteiro, vou colocar o número 25. Então, ó, aqui é análogo, né, pessoal? É análogo, ó, se vocês perceberem, deixa eu subir aqui. Os números de 0 a 25 são, olha aí. Então, está escrito de 0 a 25. Vamos ver aí devagar como é que esse programa funciona de fato. Eu irei explicar essa execução um pouco mais detalhada. Então, olha, aqui a gente está com um programa, um código análogo àquele que a gente acabou de fazer, que é basicamente, ó, exibir todos os números de 0 até um número digitado. Ó, a gente tem aqui a variável inteira i, a variável inteira chamada de número, digite um número, aí aqui tem a leitura do número, né? E aí os números de 0 até esse número informado são... Vamos fazer um paralelo, pessoal, ó. Aqui a gente está como se fosse a tela preta lá, que aparece, né, a tela de execução, e aqui a linha de comando. Então, ó, digamos que o computador está realizando a leitura desse código. O que é que está acontecendo simultaneamente quando ele está lendo e aparecendo aí no meu compilador? Aqui a primeira linha não tem nada, só é a biblioteca, então ele carrega a biblioteca. Novamente aqui... ele passa e estabelece a variável inteira i, e aqui estabelece a variável inteira número. Aí a gente vai ter a mensagem, ó, printf, ó, digite um número. E daí é nesse ponto que aparece aqui na tela, né? Digite um número. Exige a leitura do número, ó, o usuário digitou, por exemplo, aqui o número 5. E daí, ó, o computador armazena esse número 5. E daí, ó, ele vai imprimir agora, né, os números de 0 a 5. Perceba que o 5 aqui é dado pelo identificador e a variável número é colocada só depois da vírgula, certo? Entre os parênteses. Então, de 0 a o identificador são... onde esse identificador foi a variável que o usuário acabou de definir, que é 5. E aí a gente vai entrar no laço for. Então vamos lá, ó. For, aqui nesse ponto, ele atribui o valor inicial da variável i, que no caso inicia por 0. Só é executado apenas na primeira vez que o for é executado. Então, esse ponto inicial ele só é executado uma vez. Todos os outros loops eles serão executados só por aqui e por aqui. Aqui com incremento e aqui com comparação. Esse ponto inicial aqui ele só é executado uma única vez, que é a primeira vez que executa o programa. Olha aqui, ó. Essa condição de parada, né, a condição, ela sempre, antes de executar o for, a condição é testada. Se for verdadeira, o for é executado. Se não for verdadeira, o for não é executado. Então, ela já foi testada. O número, essa variável número não vale 5, e o i aqui inicialmente não foi atribuído 0, então como 0 é menor ou igual que 5, ele irá rodar
esse for. Olha aí, 0 é menor ou igual que 5, então é verdadeiro, então nós iremos seguir no programa. Então, olha, aqui printf o valor de i, ó, já imprimiu aqui, né, o valor 0. E depois o for, como ele é um comando de repetição, ele irá retornar ao incremento, ó. Aqui é a variação, ele vai variar de acordo com esse incremento, ó. O valor i é incrementado. E daí, ó, a condição é testada de novo. O i valia 0. Quando ele incrementa, ele passa a valer 1. E a condição é testada, ó. 1 é menor ou igual que 5, é verdadeiro. Então, o que é que irá acontecer? O comando dentro do for será executado, porque a condição ela é verdadeira. Então, olha, agora printf i, só que vale quanto agora? 1. Então, imprimiu o número 1. Agora, novamente, olha, existe o incremento. E agora, o i que valia 1 passa a valer 2. Quando ele passa a valer 2, vamos avaliar a condição de novo. A condição é verdadeira, 2 é menor ou igual que 5? Continua verdadeira. Já que é verdadeira, vamos executar o comando, que é imprimir. E aí, ó, a gente imprimiu o i, que agora vale 2. Então, olha, novamente o i será aí incrementado, né? E passará aí a valer, ó, o i agora vale 3. Então, ó, irá executar agora a avaliação da condição. 3 é menor ou igual que 5, é verdadeiro. Já que é verdadeiro, vamos executar o meu comando, que é imprimir a variável. Aí a gente imprimiu a variável i, que agora vale 3. Novamente, incremento, ó, aqui o i passou a valer agora 4. E o número, a variável número, continua valendo 5, que foi a variável informada pelo usuário. Daí, novamente, a comparação. 4 é menor ou igual que 5? Verdade. Já que é verdade, executa o comando. E aí, imprimiu o 4 na tela. Agora, vamos fazer novamente o incremento. Ó, o i está valendo 4 e o número vale 5. Vamos para mais um incremento. Agora, com mais um, o i vale 5 e o número vale 5. Vamos ver a condição. A condição é de i ser menor ou igual que o número. 5 é menor ou igual que 5, é verdade. Já que é verdade, nós iremos imprimir, ó. Imprimir quem? O i, que agora vale 5. E agora vamos fazer mais um incremento. O i é incrementado, ó. Agora o i vale 6 e o número vale 5. E o que é que irá ocorrer? A comparação. O 6 é menor ou igual que 5? Falso. Já que é falso, ele pula esse for e vem para esse ponto aqui, ó, que eu coloquei fim do programa. Então, olha, a gente pula o for, aparece a última frase, ó, fim do programa, e aí encerra o meu comando, o meu programa. É basicamente essa maneira que a variável for funciona, opera. Então, pessoal, vamos ver um outro exemplo aqui, bastante análogo a esse que nós acabamos de ver para finalizar, só que ele opera de uma maneira inversa. O usuário vai informar um número e, em vez de escrever os números de 0 até o número informado pelo usuário, nós iremos escrever do número informado até 0, ou seja, em ordem decrescente. Então, eu estou aqui com o código já, a gente só vai fazer uma interpretação da mesma forma que eu acabei de fazer com o programa anterior. Então, ó, o código abaixo exibe todos os números de um número digitado até 0, ou seja, de um número fornecido pelo usuário até 0. Vamos lá. Novamente, eu estou aqui com a minha tela do meu programa e aqui com a tela do compilador. Iniciar a leitura do programa. Set locally, ainda não foi informado nenhum valor para i e nenhum valor para o número.
inteiro é i, você define a variável i aqui, e aqui define a variável número, até então indefinidas, não tem nenhum valor para nenhuma. Então aí a gente coloca na tela printf, digite um número. E aí aparece na tela aqui, ó, digite um número, e aí o computador aguarda o usuário digitar. Quando digita, ele realiza a captura desse número pelo modo scanf aqui. E aí, novamente, o usuário, supondo que o usuário digitou o número 5. Agora, a variável número, ela vale 5, só que a variável i ainda não tem valor algum. Aí aparece a frase, ó, os números de 5, que foi o número, né, a variável aqui, porcentagem i ou porcentagem d, que é o identificador, até 0 a 0 são. E agora a gente vai colocar esses números por meio da execução do loop for. Então, vamos lá. A gente coloca, né, inicialmente, atribui o valor inicial da variável i, só é executado na primeira vez. Ó. No outro, o i iniciava em 0. Por quê? Porque eu ia de 0 até o número. Agora, como a contagem é regressiva, o i inicia com o número. Ó. Então, i inicia igual a variável número. Então, o i recebe 5, supondo que o usuário escolheu o valor 5. E daí, ó, sempre antes de executar o for, a condição é testada. Agora, a condição, se a condição for verdadeira, o for é executado. Se a condição não for verdadeira, o for não é executado e pula. Então, vamos lá. Qual foi o valor, né? I maior ou igual que 0. O i inicialmente não está valendo 5. Tá, e a condição de parada é qual? É 0. Por quê? Porque eu quero que vá em ordem decrescente. Então, aqui é a condição, né, de parada, vai ser 0. Inicialmente, o i vai ser igual ao número, porque a contagem vai iniciar do valor que o usuário informou. Então, o i inicia em 5. 5 é maior ou igual que 0? É verdade. Já que é verdade, a gente vai fazer o quê? Executar o comando, que é imprimir, ó. Imprimir quem? A variável i. E aí imprime o 5. Ó. E agora vai ocorrer o quê? A gente vai para o incremento ou decremento, a variação, né? Qual é a variação? A variação agora, como eu quero que os números eles sejam expostos de maneira decrescente, nós teremos um decremento, que é i menos menos. Então, ó, o valor é decrementado. Quando ele é decrementado, o i valia 5, agora vale 4. Concorda? Porque eu subtraí o i de 1. E aí vamos novamente para a condição de parada. A condição de parada é i ser maior ou igual que 0. O 4 é maior ou igual que 0? É verdade. Já que isso é verdade, vamos executar o comando de imprimir a variável i. A variável i agora vale 4 e ela foi impressa. Então, nós iremos agora seguir com o programa novamente. A variação, agora o valor é decrementado, ó, o i passa a valer 3 e a variável número ela é fixa em 5. E daí vamos novamente para a comparação, né? A condição de parada. O 3, que é o i agora, é maior ou igual que 0? É verdade. Já que é verdade, o programa será executado novamente para imprimir o valor de i, que agora vale 3. Então, olha, o 3 aparece. Novamente, vamos lá para a variação. Agora, decrementou de mais 1, ó, e o i passa a valer 2. Novamente, comparação, 2 é maior ou igual que 0, verdade. Já que é verdade, imprime o 2 e vamos para a variação de novo. É decrementado, o i valia 2, agora vale 1. Vamos para a comparação. 1 é maior ou igual que 0? Já que imprime o 1. Imprimiu o 1,
Vamos lá novamente para o decremento. Agora o i vale 0 e vai para a comparação. 0 é maior ou igual que 0. É verdade, 0 é igual a 0. Então, vai imprimir o 0. Veja que são todos os números em ordem decrescente. Um novo decremento, agora o i vale menos 1, né? Já que o i vale menos 1, vamos para a comparação. Menos 1 é maior ou igual que 0, falso. E daí aparece essa frase, fim do programa. Veja que o modo operacional é o mesmo, só muda alguns detalhes. Muda a inicialização, como eu queria no outro programa que partisse de 0 até o número informado, o i lá iniciava em 0. Aqui, como é ordem decrescente, o i inicia no número. Aqui, como eu queria no outro programa que o número, o i, ele fosse aumentando de 1 em 1, era incremento. E como eu, nesse programa é em ordem decrescente, a taxa de variação é decremento. E a condição de parada, lá como eu queria que parasse no número em ordem crescente, era menor ou igual que o número. Aqui, como eu quero que diminua até o 0, tem que ser maior ou igual que 0. Mas vejam que esses programas eles são análogos. O printf, o comando for, ele funciona dessa forma. Espero que tenha ficado claro e aguardo aí vocês terem as dúvidas para enviar. Então, nessa aula nós ficamos por aqui.